Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai falar dessa decisão do STF em relação a servidores públicos, né? Qual é a extensão disso? São servidores que serão seletistas, né? Teriam ali alguns direitos, mas não teria estabilidade. Você poderia contratar, inclusive, sem concurso público, ainda precisa de esclarecimento em relação a isso, até porque o governo do presidente Lula vem fazendo concursos públicos, né, de forma efetiva, o próprio concurso unificado é a prova disso. E para comentar esse tema, a gente vai conversar com Camila Cândido, advogado trabalhista do escritório LBS Advogados. E advogadas e advogados, gostei disso, hein, Camila? Primeiro advogadas e depois advogados. Como você está? Muito obrigado aqui pela presença. Boa tarde, Léo. Prazer estar com vocês. Uma boa tarde para todos que nos escutam e nos veem. Camila, vamos lá. O que é que diz essa decisão do STF? O primeiro momento que eu li que eu estava ouvindo e lendo essa notícia, me veio a seguinte sensação, de que, de fato, você vai ter no Brasil contratações, seja do governo federal, governo estadual, governo municipal, autarquias, sem necessidade de concurso. É isso, Camila, que se estabelece nessa decisão, e depois a gente fala dos demais pontos que aí são os direitos desses contratados, né? Tá certo, não, Léo. Na verdade, a exigência do concurso público para quem trabalha na administração pública, né, para os estados, para os municípios e para a União, né, para o governo federal, ele permanece sendo uma exigência constitucional. Com relação à exigência do concurso público, não há alteração. Então, tanto para quem detém cargo, que no caso são os servidores públicos do regime jurídico único, como quem for contratado agora nessa nova modalidade que seria o empregado público, né, mediante a CLT, a contratação pelo vínculo da CLT, eles mantêm a obrigatoriedade de fazer concurso público. Então, na verdade, se faz concurso público e você vai criar duas categorias de servidores. Os que já mais antigos, que têm estabilidade, e os novos que seriam contratados pela SLT. Então é isso. Vamos lá. Primeiro ponto, é isso? Isso. Tá. Pode falar. Não, mais ou menos. Eu vou tentar explicar para vocês. O que o Supremo estabeleceu é que quem hoje já é servidor público não muda absolutamente nada. As pessoas vão se manter nos seus vínculos que são do RJU. A partir de agora, estados e municípios e o governo federal, eles vão poder escolher a forma de contratação. Se eles vão manter esses servidores sendo contratados pelo regime jurídico único, entendendo que o regime jurídico único é uma lei que os estados e municípios e o governo federal, no caso, a lei é 8.112, que é a que rege o funcionalismo público federal, ali é um regramento para esses servidores públicos, mas eles vão poder contratar também por CLT, fora do regime jurídico único. Uma das principais implicações que advém dessa alteração é, de fato, a estabilidade. E aí, nesse sentido, talvez a diferença não seja muito para o servidor público, né? Mas para a própria sociedade. O que você... vamos lá. Em relação, mas aí continua mesmo o cidadão sendo contratado como CLT, ele, para fazer esse contrato, ele tem que fazer o concurso público. Ele não vai entrar no serviço público sem concurso. Isso é muito claro, a decisão ela mantém o concurso público. Perfeito. Vamos lá. Em relação à aposentadoria, a gente sabe que o servidor público, o atual servidor público, ele tem uma aposentadoria integral em relação ao salário base dele. Evidentemente que quando ele está na ativa, ele pode acumular determinadas funções, mas quando ele vai para a aposentadoria, ele vai com esse salário praticamente integral, né? Então a gente não está falando, já está falando do segundo ponto, que além da estabilidade, esse servidor também ele tem essa aposentadoria, vamos dizer assim, mais robusta pela integralidade, coisa que não acontece na CLT, que aí vai depender
enfim, do tempo de contribuição e, na maioria das vezes, na maior parte dos casos, é uma aposentadoria ali menor, a não ser quem tem um salário mais baixo, mais próximo do mínimo. Nesse caso de aposentadoria, como é que funcionaria essa vida desse servidor a partir dessa decisão do Supremo? Nós tivemos no Brasil uma série de reformas da Previdência. Quando iniciou, então, a contratação mediante a estabilidade, né, o regime jurídico único, o que se imaginava ali era um servidor que iria viver uma vida em prol do Estado. Então, nada mais justo seria que o Estado bancasse a velhice desse servidor. Mas, ao longo dos anos, nós tivemos já várias reformas da Previdência depois da promulgação da Constituição. E desde dezembro de 2002, já não há, os servidores que entraram depois dessa data, eles já não têm mais direito à integralidade e à paridade, que é exatamente esse direito que dava a eles a receber o mesmo valor que eles recebiam na ativa. Hoje, a aposentadoria dos servidores, ela atualmente, né, os servidores que entraram agora, por exemplo, ela é limitada ao teto do valor do INSS, e aí ele faz uma complementação de aposentadoria, né, no regime de previdência complementar. Já não tem mais, a gente já não tem mais os novos servidores recebendo essas aposentadorias. Esses servidores que vão ser contratados via CLT, né, uma das hipóteses de contratação, ele necessariamente vai ter a aposentadoria dele pelo regime de previdência geral, o regime geral de previdência social. E, a depender do estado, do município, do regramento, eles podem ali também ofertar, se for o caso da legislação, uma previdência complementar também para esses servidores. Mas, a princípio, o regime é um regime geral de previdência social, como de todos os outros cidadãos brasileiros. Camila, do ponto de vista jurídico, por que essa decisão do Supremo agora, o que ensejou esse julgamento e essa decisão? Excelente pergunta, Léo. E aí, nesse caso, a gente tem algumas posições, né? Na verdade, essa decisão tinha sido, o Supremo Tribunal Federal tinha dado uma liminar, então, para suspender essa emenda constitucional de 1998. Essa liminar ela foi dada no ano de 2007 e ela estava vigendo até agora. O julgamento ele começou em 2020 e agora ele foi finalizado. Então, a gente tem uma alteração de uma decisão que ficou em vigor aí por 17 anos. Quais são as hipóteses, então, que a gente tem para que o Supremo tenha julgado essa matéria agora? Uma delas é que existiu um movimento dos estados, né, do CONSAD, ali, da Organização dos Estados, para impor novas formas de contratação, como, por exemplo, o contrato por tempo determinado com a administração pública. Eles queriam ampliar ali isso. No governo anterior, no governo do Bolsonaro, teve ali uma tentativa de fazer uma reforma administrativa, reduzindo a estabilidade, ampliando as formas de contratação. Basicamente, o que vai acontecer, né, os efeitos ali que se temia ali dos servidores da PEC e com chances de entrar em vigor, né, por via decisão do Supremo Tribunal Federal. Você tem uma quebra ali da estabilidade do servidor. Então, tinha essa pressão. A gente tinha também um debate muito intenso no Congresso Nacional sobre as contribuições previdenciárias, né, que as aposentadorias ali pressionando as contas públicas e um discurso muito forte da necessidade de modernização. Mas veja, a gente está falando de uma reforma que foi feita em 1998. Será que essa reforma é de fato moderna? Será que essas alterações agora elas vão dar conta da complexidade que é o serviço público nas suas diversas dimensões e níveis federativos? Eu recebo essa decisão, Léo, com uma certa preocupação.
Queria que você falasse mais sobre isso, Camila, para a gente encerrar aqui o programa. Já estamos no finalzinho, mas quais as preocupações para a gente deixar só mais claro? Tá, então o Constituinte, ali, quando ele pensou no Estado brasileiro, ele pensou num Estado em que o serviço público ele fosse prestado de uma forma, uma perenidade, né? Com o conhecimento dentro do serviço público, ele vai passando de servidor para servidor e ele tem que ter uma perenidade, porque você está atendendo ali serviços que são muito delicados. Você atua ali na ponta entregando um serviço para a sociedade. Então, a estabilidade, ele é um controle, inclusive, muito importante contra as pressões econômicas, contra a corrupção, para manter a integralidade do serviço que é prestado para a população. Então, quando você retira a estabilidade, essa garantia que não é do servidor, ela é da sociedade, e você dá a possibilidade de demitir aquele empregado público, ainda que a gente tenha aí um debates em abertos, né, se essa demissão ela teria que ser no mínimo motivada, ou seja, você dá a administração dá uma justificativa válida para aquela demissão, ainda assim isso é muito mais frágil do que um vínculo estável. Então vamos pensar, por exemplo, um professor que ele está dando a sua aula, ele tem a sua liberdade de cátedra, mas aí por questões ideológicas ou por disputas que acontecem dentro da escola, é comum, e aí insuflam ali um momento contra aquele professor, que era um bom servidor, que prestava bem o seu trabalho. Então, o prefeito ele pode falar assim, olha, a comunidade já não aceita mais esse professor, eu vou dar uma decisão aqui e vou demiti-lo. Então, você fica com esse vínculo da estabilidade, ele fica muito mais frágil. E assim, já estamos passando há algum tempo no Brasil por uma precarização nos vínculos, né, de uma forma geral. E agora sim também uma precarização no vínculo que atinge também o trabalhador do setor público. No STF, essa decisão, ela atinge atividades essenciais no serviço público ou tipo segurança? Eu penso aqui, Receita Federal, por exemplo, nos últimos tempos a gente teve funcionários da Receita que claramente ali impediram, né, determinados desmandos. Polícia Federal também, a gente está falando aí de médicos durante a pandemia. Se fôssemos seguir orientações do governo central, e não pelo SUS necessariamente, a gente teria muita dificuldade. A gente teria, quer dizer, você citou aí a questão da corrupção, eu não falo só de um governo, de uma cor partidária ou de outro, não, eu falo de uma atuação mais efetiva do servidor. Mas tem essa distinção em relação a atividades essenciais, Camila, não? Olha, a princípio, assim, como não foi publicado ainda o acordo, a gente não sabe essas minúcias. Mas o que pode acontecer, né, dentro dos aspectos aí geral do funcionamento da administração pública? A maioria dessas carreiras mais fortalecidas, elas possuem as suas próprias legislações. E essas legislações estão conectadas aos regimes jurídicos únicos. Nós temos também, quando a gente pensa nessas carreiras em que há, né, os servidores recebem salários maiores e que elas têm um núcleo de poder de polícia, né? Então, são as carreiras que cuidam do físico, da segurança pública. Nós entendemos assim que provavelmente o Estado deve proteger essas principais carreiras, mantendo elas digamos assim, protegidas, né, dessa possibilidade de contratação. Mas a verdade é que, pela essência da emenda à Constituição de 19 de 1998, a verdade é que o Estado ele vai poder escolher a forma de contratar. O que muito provavelmente deve acontecer é que essas carreiras que existem algumas pessoas que denominam como típicas de Estado e que existem muitas críticas em razão desse conceito, mas que essas atividades elas devem se manter ali
protegidas, mais blindadas, digamos assim. E carreiras como, por exemplo, de professores, enfermeiros, mais nessa área da saúde, da educação, elas tenderiam a não serem consideradas essenciais e gerar essa contratação via emprego público. Camila Cândido, advogada trabalhista, muito obrigado aqui pela presença, pelos esclarecimentos, espero revê-la em outras oportunidades. Forte abraço para você. Já passamos das 18 horas, aqui estendemos um pouquinho o programa justamente pela importância do tema, para que se fizesse mais questões e mais esclarecimentos. Camila, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Léo. Eu que agradeço e ficamos à disposição. Até mais.